Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Olha a felicidade da pessoa, né? Vitória do Vascão no clássico contra o Fluminense. A gente vai repercutir aqui toda a partida. Vamos ouvir o Rayan, vamos ouvir Fernando Diniz, esse técnico maravilhoso que tá fazendo o Vasco, ó, subir na tabela do Brasileirão. Vamos ver chances de Sul-Americana, chances de Libertadores, enfim. Mais uma edição recheada pra você. E eu peço sempre aquele likezão, né? Vitória do Vascão tem que ter o seu like. Mete o dedo no like e vem comigo falar de Vasco. Se inscreve no canal, hein? Ah, que beleza. Vitória do Vasco, 2-0 no Maracanã. Sobre o Fluminense, gols de Rayan no primeiro tempo e Nuno Moreira na segunda etapa. O destaque aí do GE, Rayan comanda a vitória do Vasco sobre o Fluminense pelo Brasileirão. Foi a terceira vitória seguida, né, pro Vasco entrar no G8. Vamos lá, foi Fortaleza fora, né, não sei se eu tô acertando a ordem, não, foi Vitória em casa, aquele jogo maluco de 4-3. Depois fomos ao Ceará, venceu o Fortaleza por 2-0 e agora 2-0 de novo contra o Fluminense no Maracanã. Então, em 3 jogos, são 8 gols marcados e 3 gols sofridos. O Vasco vai melhorando o seu saldo e vai subindo na tabela do Brasileirão. Vamos ouvir o Rayan. Ele disse poucas palavras, né? Mas ele disse o seguinte depois da partida. Cara, sentimento de muita felicidade. Mais uma vitória aqui diante da nossa torcida maravilhosa. Então, só agradecer a Deus e agradecer a Deus também por mais um gol e desde a nossa equipe. Vamos, aqui é Vasco, vamos embora. Vambora! E, obviamente, ele fez o C. Faça o C aí nos nossos comentários. Bom, vamos então acompanhar como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Bora lá, então, ó. Campeonato Brasileiro. Fim da rodada 29 e foram 3 jogos. O Juventude bateu o Red Bull Bragantino 1-0 no Alfredo Jaconi no Maracanã. O Vasco bateu a Formiguinha 2-0 e na Vila Belmiro, olha aí, olha o Santos. Olha, abre o olho Santos. Vitória venceu por 1-0 na Vila Belmiro. E cara, por que eu tô falando abre o olho Santos? Tudo bem que isso aqui é um programa de Vasco, mas é bom a gente ver a desgraça alheia, né? Porque olha aí a tabela de classificação, olha o Santos. 31 pontos e o Vitória também com 31. O Vitória que outro dia a gente tava falando que já tava rebaixado, deu aquela acordada. O próprio Juventude, né? O Juventude se vence mais um jogo, ele volta pra briga. Se o Juventude ganhar mais uma, ele volta pra briga. Mas vamos ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama sobe uma posição, passa o São Paulo, vai a 39 pontos em 29 partidas e entra no G8. Lembrando que para Libertadores, para ter G8, Palmeiras e Flamengo, um dos dois tem que ganhar a Libertadores. E se o Vasco não vencer a Copa do Brasil, tem que ganhar ou o Fluminense ou o Cruzeiro. Só não pode ser o Corinthians. Só não pode ser o Corinthians, tá? E aí teríamos G8. Mas eu acho que aqui o Vasco nem precisa de brigar, de só sonhar com G8, não. Esse G7, ó, o Fluminense tem 2 pontos a mais apenas. Tem um jogo a menos, é verdade. Esse jogo a menos deles é contra o Ceará. Então vamos ver aí se o Vasco consegue passar o Fluminense. O G4 com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Z4 com Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Nada não mudou na tabela de artilheiros. E o próximo jogo do Vasco é no domingo, 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no estado de São Paulo. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz falando sobre o jogo de ontem e também falando sobre Rayan. Então eu estou muito contente, eu acho que o time foi premiado pela vontade, pela seriedade que encarou o jogo e, sobretudo, acho pela coragem. Em relação ao Rayan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante.
E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o de amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. E a gente é prova, né? O Diniz disse isso realmente logo nos seus primeiros jogos, que não era para vender o Ryan, que o Ryan iria crescer, que o Ryan tinha muito potencial e está cumprindo o técnico Fernando Diniz. Vamos ao aproveitamento do Diniz, que chegou a 30 jogos à frente do Vasco. São 11 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. O ataque marcou 49 e a defesa sofreu 40 gols. O aproveitamento agora é de 47%, ficou verdinho, olha que beleza. Porque já é um aproveitamento de G8. E aí podemos já considerar um bom campeonato brasileiro, né? Principalmente se a gente vê o nosso elenco e tudo mais, eu acho que o Vasco vai cumprindo com o seu objetivo. 47% de aproveitamento para o técnico Fernando Diniz. Vamos às chances da Universidade Federal de Minas Gerais. Classificação para a Sul-Americana, 76%, quase 77%. Acho que dificilmente o Vasco perde essa vaga, né? Não tem, muito difícil, tem que entrar numa desgraça muito grande, não vai acontecer. E agora a classificação para Libertadores, olha lá, lembra? Era 5%. Aliás, quando a gente começou a olhar era 3,5%. Aí subiu para 5%, esse 5% foi para 7% e esses 7% viraram 11,8%. Estão deixando a gente sonhar. E de novo, esse cálculo aqui é para G6, tá? Ao dia que der G7 e G8, o cálculo muda e o Vasco vai aumentar muito essa porcentagem. Então, o sonho da Libertadores, meu amigo, segue vivo. Você acredita? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Vamos ao bolão do Mineiro, que quase acertei, hein? Tinha que ter acreditado mais, né? Pois é, não acreditei na nossa defesa, achei que ia tomar um golzinho por ser clássico. E batemos, foi de 2-0. Mas tá bom, tô ali entre os 40 primeiros. É o que tá dando, produção, é o que tá dando ficar entre os 40. Acho que nem nos 40 eu tô mais, né? Eu tô em 41, 41º. O Maxwell Braz é o líder com 99, Edmilson Novaes o segundo, 98, Cláudio Holanda na terceira posição, 89, Emerson Souza na quarta posição com 87, Antônio Rodrigues fecha o top 5 com 85 pontos, empatado com o Dantas, hein? Tá ali, ó, palma a palma a disputa dessa premiação que vai sair depois da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para participar do bolão é muito simples, você tem que ser membro do nosso canal e o plano mais acessível custa R$ 1,99 por mês. Em qualquer plano, você participa do bolão. Aí tem plano para você deixar o seu nome, ó, como patrocinador oficial dos nossos vídeos, tem plano para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, é o que eu digo. Clique aí embaixo no botão Seja Membro, veja todos os planos e benefícios, veja qual cabe no seu bolso e eu te agradeço a sua ajuda mensal, é muito importante aqui para o nosso trabalho. Quem quiser acompanhar a nossa análise pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, está passando um card lá no cantinho direito agora, ó, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente está de volta a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.